Olá, turma boa do quarto ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma super aula gravada para você, tá? Hoje é 9 de junho de 2021, né? Então é o seguinte, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, é sempre um prazer estar com vocês, trazendo o melhor do conhecimento. Hoje a nossa aula de língua portuguesa vai tratar, pessoal, sobre substantivos, tá? Sobre substantivos. Só observando para você que hoje nós vamos tratar de substantivos, né? Uma correção do exercício que foi passado na semana passada, na página 89 a 97. Quem já puder ir aí se preparando, pode já ir pegar no livro para poder fazer aí o acompanhamento da correção desse super exercício, tá certo? Então é na página 89 a 97, viu, gente? Eu acho que no livro de vocês aí pode ser que esteja em páginas diferentes. O importante é que você possa fazer o acompanhamento, tá bom? Fazendo acompanhamento você vai aprender mais, você vai tirar as suas dúvidas. Ok, minha gente? Então, o computador aqui está um pouco lento, mas evidentemente vai dar certo. Vai dar certo nossa aula de hoje. Então, como nós vimos na aula passada, né, o substantivo, gente, é a palavra que... O que? Vamos tentar recordar aqui o que a gente estudou, tá? Então, o substantivo é a palavra que dá nome aos seres, tá? Toda vida que falares, alguém falar em substantivo, você já vai ver que substantivo é isso, é a palavra que dá nome ao ser. Então, o substantivo ele é classificado, né? Ele tem a sua classificação, né? Como nós vimos aqui, né? Nesse exercício, o exercício é classificado em 9 tipos, né? Comum próprio, primitivo derivado, concreto abstrato. Quanto à formação também temos dois, né? Simples e composto. Eu falei primitivo derivado, concreto abstrato e temos também o substantivo coletivo, que dá ideia de coleção. Então nós vimos aqui essa atividade, inicialmente aqui na página 88, sobre o infográfico, né? Vemos assim o infográfico aqui, mostrando alguns países, né? E tem algumas perguntas aqui, né? Também a respeito dessa leitura aqui do suco da casca de maçã, que é uma receita, né? Você lendo aqui, e aí tinha aqui, escreva abaixo os nomes dos pedidos, né? Os nomes pedidos, né? O que será feito na receita? Claro que é um suco, né? Suco de casca de maçã. Então você colocou suco. A fruta a ser usada é o que? A maçã, né? A maçã. O ingrediente da receita, medido em colheres. Aqui, 3 colheres de açúcar. Então, o açúcar é o ingrediente usado. O ingrediente da receita medido em litros. Claro que é a água aqui, ó. 1 litro de água. Então, a água é o ingrediente usado medido em litros. A vasilha que vai ao fogo nessa receita é uma panela, né? Aqui, panela com água, né? E o eletrodoméstico usado para fazer a receita é o liquidificador, né? O liquidificador aqui. Ok, então, o que diz aqui? O que diz? Essas palavras que indicam o nome são chamadas o quê? Substantivo, né? Porque eu falei para você que o substantivo é a palavra que dá nome aos seres, aos objetos, às coisas, os sentimentos, as emoções, as sensações, tá? Então, tudo que existe e o que também é criado pela nossa imaginação tem nomes, né? Aí, com base nisso, nós temos aqui as classificações. Substantivos pode ser concreto e abstrato, pode ser primitivo derivado, pode ser comum, pode ser próprio, né? E vemos aqui essa primeira atividade aqui que eu pedi que vocês fizessem da página 89 a 97. Então, a primeira coisa que você teria que observar era essa ilustração aqui deste infográfico, tá certo? Pessoal, infográfico é um tipo de texto, né? Cujo objetivo principal é trazer uma informação através de gráficos, através de imagens, tá certo? Por isso que é chamado
de infográfico. Então aqui nós temos, por exemplo, um infográfico que vai tratar aqui sobre o desperdício, muitas vezes, de muita comida que vai para o lixo, né? Aí você observa aqui que tem muitas frutas aqui que está sendo produzido e que também que é lógico que vai se tornar lixo, né? Que não vai ser desperdiçado no caso. Aqui liste pelo menos 5 substantivos que dão nome a seres vivos, alimentos, objetos que você vê na imagem. Assim que terminar, levante a mão e leia as suas palavras. Ouça as de seus colegas. Então aqui vocês iriam colocar vários nome de seres vivos, né? Beterraba, laranja, nós vimos maçã, banana, berinjela, abóbora, cesto, moscas, árvores, pássaros, onça, trator. Então nós vimos aqui o que foi extraído daqui, né? O que foi extraído aqui desse infográfico, ok? Essa possibilidade de resposta. Não que possa ser outra resposta também sua, né? E a segunda questão? A segunda questão diz o seguinte: leia uma das estrofes da letra da canção Criança Não Trabalha, ok? Vamos ler aqui, por favor. Lápis, caderno, chiclete, peão, sol, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. Isso aqui é um trecho de uma letra de uma canção de Arnaldo Antunes e Paulo Tatti. Aí, com base na leitura dessa canção, encontra a estrofe da letra da canção os nomes de objeto escolar. Vamos ver, tem vários objetos escolares aqui, lápis, caderno, chiclete, né? Aliás, lápis e caderno. Então, objeto escolar, lápis e caderno. Brinquedo, peão, que mais? Bicicleta e skate, ó. São 3 nomes de brinquedo. Doce, chiclete. Tem mais outro que seja doce? Astro, sol. Sol é um astro, né? Roupa, calção. Transporte, nome de transporte, avião e bicicleta. São meios de transporte, né? Lugar, esconderijo, jardim. Instrumento musical, tambor. Pronto, você vai fazer isso aqui, vai responder, tá certo? Isso aqui vai estar gravado no vídeo para que você possa acompanhar e fazer a correção. Não esqueça de, ao fazer a correção, passar um certozinho de caneta para indicar que você corrigiu aquela atividade. E também gravar um vídeo da sua atividade corrigida para mim. As palavras que dão nome às pessoas, animais, plantas, objetos, lugares, são chamados substantivo concreto, né? Os substantivos concretos são aqueles que existem e eles são independentes de outro substantivo para existir. Ou seja, ele já existe de maneira natural, né? Ou seja, a matéria-prima, né? Por exemplo, o sol, né? O chiclete. Aí, professor, mas ele depende do homem para fazer o chiclete. Não, a matéria do chiclete, estou falando, a matéria-prima vem da natureza, já existe na natureza, tá? Então, todos os substantivos, né, que dão nome de animais, plantas, objetos, lugares, são chamados substantivos concretos, tá certo? Quais das palavras ficariam fora do quadro? Confusão, correria e gritaria. Por que, professor? Porque esses aqui são substantivos abstratos, porque são nome de ação, nome de sensação, não é? Confusão, nome de uma ação. Correria também, gritaria, tá? Então, essas palavras aqui são chamadas de substantivos abstratos, ok? Que é o contrário de concreto. Então, as palavras que responderam à atividade 3, essa daqui, ó, atividade 3, confusão, correria e gritaria, por exemplo, dão nome a ações ou às coisas que fazemos. Elas são chamadas de substantivos abstratos. Por isso que eu digo que os substantivos abstratos, eles são dependentes de outro para existir, né? Por exemplo, o amor, o ódio, só pode existir se existir as pessoas, na verdade. Então, são coisas produzidas pela ação do homem, tá? Então, nome de ações, de sentimentos, emoções,
sensação são substantivos abstratos, tá bom? Então não esqueça disso aí. E faz um pouco de confusão aí na hora de você classificar. E a quarta questão diz assim: a escritora Adriana Falcão escreveu um livro em que dá explicação para a palavra sentimento. Veja o que ela diz. Sentimento é a língua que o coração usa quando precisa mandar algum recado. Quem disse isso? Foi a Adriana Falcão, em seu livro. Que sentimento é o que? É a língua que o coração usa quando precisa mandar algum recado. É lógico, né? O sentimento pode ser de raiva, pode ser de tristeza, pode ser de amor, enfim. Ao longo do livro, a autora procura explicar os nomes de muitos sentimentos, como a raiva, a vergonha, a tristeza e a alegria. Leia a seguir as explicações dadas pela escritora a esses sentimentos. Escreva embaixo o número do sentimento correspondente. Vamos ver. Então você vai relacionar esses números com relação a essas definições que a autora dá em relação a esses sentimentos. É um pano preto que você quer para se cobrir naquela hora. Que pano preto é esse? É a vergonha, né? Vergonha, quando você está com vergonha, você quer se esconder. Então é o número 2. É quando o cachorro que mora em você mostra os dentes. Isso é o que? Raiva, vergonha, tristeza ou alegria? Raiva, né? Então você vai colocar o número 1 aqui, né? Quando o cachorro mostra os dentes é o que? Porque está com raiva. É um bloco de carnaval que não liga e não é fevereiro. É um bloco de carnaval, isso é o quê? É alegria? É tristeza? Vergonha ou raiva? Claro que é alegria. Um bloco de carnaval é alegria, né? É uma mão gigante que aperta o seu coração? 3, né? Tristeza, né? Que é uma mão gigante que aperta o seu coração. Tristeza. Então, você vai fazer essa relação, vai ficar assim: 2, 1, 4, 3, tá certo? 2, 1, 4, 3. Você nota aí. Leia o quadro a seguir e complete com mais 2 exemplos do que se pede. Nome de objetos. Aí você vai colocar aí tênis. Tênis. Do tênis você pode ter em tênis? Cadarço, almofada, né? Que é a palma, né? E o colchão, né? Que faz parte do revestimento do tênis. Nome de pessoa: Juliana. Aí você vai colocar outras: Camila, Maria, Joaquim. Nome de bichos: ele já colocou a primeira aqui: onça. Eu posso botar jabuti, teiu, a gente chama de tejo, e o gato. Se você quiser colocar outros nomes, pode colocar: cachorro, cavalo, enfim. Nome que se refere às ações: dança. A dança, vamos ver aqui. Dança já foi colocado primeiro. Comilança, gritaria, confusão. Né? Nome de ações, né? Chutar, né? Chute, por exemplo. Chute é um exemplo de uma ação, né? A cesta. Deu para entender aqui, gente? Deu para entender, né, gente? Que você vai colocar o nome de objetos. No caso aqui, tênis já foi colocado primeiro, mas você pode colocar cadarço, almofada, colchão, bicicleta, né? Camisa, short. Então você pode colocar números, nome de pessoas, nome de animais. Só que são só sugestões, né? Isso não quer dizer que você vai colocar do jeito que está aqui, não. Vocês podem colocar o que vocês quiserem, tá bom? E a sexta questão, agora você vai se divertir com um jogo chamado Stop. Já ouviu falar nesse jogo? E mostrar o que você já sabe sobre o substantivo. Para isso, siga as regras. Primeira regra: leia o quadro abaixo. Segundo, aguarde o sinal que está dado pela professor ou professora. Após o sinal, complete o espaço com os 3 substantivos
diferentes. Ao terminar o tempo, a professora dará stop. Todos parem de escrever. Aguarde a correção e contagem de pontos, né? Então aqui vocês iam, é um joguinho que vocês iriam fazer, claro que de forma presencial. Aí, mas dá para vocês fazer aqui do jeito que obedecendo aqui os comandos. Nome de cores, você vai colocar nome de cores aí, por exemplo, vermelho, amarelo, preto, branco, lilás, rosa, enfim. Nome de flores, vamos colocar margarida, rosa, margarida, begônia, que mais? Beijinho, enfim. Nome de frutas, você vai colocar o nome das frutas que você gosta aí, caju, banana, manga, enfim. Nome de sentimentos, quais são os nomes de sentimentos? Amor, ternura, tristeza, dor, alegria, raiva, enfim. Nome de lugares, você vai colocar o nome de alguns lugares, Ibiapina, por exemplo, nome de um lugar, né? São Paulo, Minas Gerais, Amazonas, Florianópolis, Maranhão, Piauí. Nome de bichos, zebra, porco, cavalo. Tem outros aí que você pode colocar, guepardo, né? Guepardo, cervo, peru, galinha, pato. Nome de brincadeiras que você conhece aí. Tem essas aqui que colocaram amarelinho, né? Passanel, ciranda, que mais? Cabra cega, pega-pega. Como é que chama aquele negócio, aquela brincadeira também que o pessoal gosta muito? Antigamente a gente usava muito aquela brincadeira. Esconde-esconde, pega ladrão, aquela de puxar corda, rapaz. Como é o nome daquela brincadeira que eu me esqueço? Puxar corda. Né? Puxa corda. Mas eu acho que é isso mesmo. Ok? Então, nome de brincadeira. Então, você vai... pessoal, muito simples isso aqui, tá bom? Muito simples. Fácil, como isso não existe. Como formamos o substantivo? Tá? Quanto à formação. O substantivo pode ser simples e composto, né? Eu até expliquei para você que o substantivo simples é aquele formado por uma única palavra. Por exemplo, maçã é simples. Couve-flor não é simples, é composto, porque tem duas palavras. Ó. Então, toda palavra que é formada por mais de uma palavra é chamado de substantivo composto. Fruta do conde, por exemplo, é composto. Alho poró, né? Grão de bico, enfim. Copie os nomes dos alimentos que precisaram de duas ou mais palavras para serem escritos. Couve-flor, né? Fruta do conde, grão de bico e alho poró. Tá? Você vai copiar isso aqui neste primeiro momento aqui. Na segunda questão, você vai ler a tirinha aqui, né, do menino maluquinho, mas melhor estilo do menino maluquinho. O que está escrito aqui? Vou escrever minhas memórias. Aqui ele fica pensando, né? Aqui ele fica admirando, pensando, mas o que eu vou escrever, né? Pô, deixei meu guarda-chuva na escola. Ele correu para buscar o guarda-chuva. O que faz o leitor rir aqui, pessoal? O garoto afirmar que deseja escrever memórias e esquecer coisas simples, né? Então, se ele quer escrever as memórias dele, mas ele é muito esquecido, né? Então, você vai pôr isso aqui. Maluquinho usa um substantivo que nomeia um lugar. Que substantivo é esse? Escola, né? Escola é o nome de um lugar. Quantas palavras há nesse substantivo? Uma palavra, né? A palavra escola só é formada por uma única palavra. Maluquinho esqueceu seu guarda-chuva na escola. A palavra guarda-chuva é um substantivo que nomeia um objeto, certo? Quantas palavras são usadas para formar esse substantivo? Lógico, duas. Guarda e chuva, né? Você coloca duas palavras. Quarta questão, complete o quadro com a conclusão sobre a formação dos substantivos. Olha só aqui, você vai completar o quê? O quadro com a conclusão sobre a formação do substantivo. Há substantivo formado por uma... Aí você coloca aqui, uma palavra, e há substantivo formado por duas ou mais palavras. Exemplo, corre-corre, couve-flor, grão de bico. Ou pode ser de outras palavras aí, né? Vinagre, guarda-mó, guarda noturno, enfim.
Os substantivos formados por uma palavra são chamados simples e os formados por duas ou mais palavras são chamados compostos. Por exemplo, a palavra Coca-Cola, né? A palavra Coca-Cola é uma palavra composta. A palavra Serra Grande, ó, Serra Grande, palavra composta. A palavra língua portuguesa, língua e portuguesa, também uma palavra composta aqui, ó. A palavra língua portuguesa aqui que eu estou com o livro na mão aqui. Então, por exemplo, foi colocado aqui para mostrar para vocês a definição que substantivos simples são aqueles formados por uma única palavra e compostos por duas ou mais palavras, não é isso? Bom, falamos sobre os substantivos simples e compostos, agora os substantivos primitivos derivados, né? Escreva a palavra que deu origem a cada substantivo. Por exemplo, livraria. Que palavra deu origem à palavra livraria? Livro. A palavra limoeiro vem de quê? De limão. A palavra papelão vem de papel. A palavra marinheiro vem de mar. Dentista vem de dente. Floricultura vem de flor. Faça o contrário. Escreva outras palavras que possam ter origem nesses substantivos. Criança. Criança é um substantivo primitivo, né? Porque é a primeira que veio na língua portuguesa. Depois dela eu posso construir criançada, criancice. De casa. Que palavras eu posso construir a palavra de casa? Caseiro, casarão, casebre, casinha, casamento. De porta. Portaria, porteiro, portão. De pedra, eu posso construir pedrada, pedreiro. De chuva, chuvarada, chuvisco, chuvinha, chuveiro, né? Então, existem várias possibilidades aqui. Na palavra carta, carteiro, cartaz, cartinha. E aqui na terceira questão, leia. Eu tenho a palavra ferreiro, ferradura, ferrugem e ferrinho, tá certo? Essas palavras que eu coloquei aqui são palavras derivadas, né, de ferro. Vocês observam que ferro é primitiva, ferreiro, ferradura, ferrugem e ferrinho são derivadas de ferro, tá? Então, o que você observou? Observamos o seguinte, com a palavra ferro, é possível formar outras palavras parecidas. Você observa aqui, ó, né? O que aconteceu, né? Quarta questão. Complete o quadro com mais uma conclusão sobre a formação dos substantivos. Podemos formar várias palavras a partir de uma palavra primitiva. Exemplo, sapato. Da palavra sapato, eu acrescento apenas sufixo, né? Se eu pegar sapato e colocar o sufixo aria, vai dar o quê? Sapataria, sapateiro, enfim. Os substantivos que não são formados de outra palavra e que têm uma origem a outras palavras são chamados primitivos, né? Por isso daí primeira palavra, né? Da palavra, por exemplo, jornalista vem da palavra jornal, né? Dessa forma, os substantivos que são formados a partir do primitivo são chamados derivados. Por exemplo, aqui no caso da palavra sapateiro, é uma palavra derivada de sapato. Da mesma forma, sapataria também é uma palavra derivada, né? Portanto, eu tenho o substantivo primitivo, que é aquele que origina outras palavras, e eu tenho o substantivo derivado, que veio de uma palavra primitiva, tá certo? Palavra puxa palavra. Você pode formar novas palavras. Use as terminações indicadas para formar palavra derivada. Então, você vai pegar aqui, nessa primeira coluna, com o sufixo agem. Se você agregar a palavra folha a agem, vai dar o quê? Folhagem. Se eu pegar ramo mais agem, vai dar o quê? Ramagem. Se eu pegar pasto mais agem, vai dar o quê? Pastagem. Se eu pegar barra mais agem, vai dar o quê? Barragem. Se eu pegar lavar mais agem, vai dar o quê? Lavagem.
Da mesma coisa, você vai utilizar com o sufixo oso e osa. Gostoso pode ser gosto. Se eu colocar oso, vai dar o quê? Gostoso ou gostosa. Cheiro, cheiroso, cheirosa. Bom, bondoso, bondosa. Perigo, perigoso, perigosa. E horror, horroroso, horrorosa. Então, você agregando esses sufixos aqui, você pode ter novas palavras junto com a primitiva. Com terminação esa, belo mais esa, vai dar o beleza. Triste mais esa, tristeza. Esperto mais esa, esperteza. Certo mais esa, certeza. Leia as palavras terminação isar, tá vendo? Tem palavras que terminam com isar. Terminação isar com z. Aviso, avisar. Pesquisa, vai ficar pesquisar, se eu colocar agregando aqui. Piso, pisar. Terminação isar, com z, tá? Com z aqui. Fértil, fertilizar. Computador, computadorizar. Civil, civilizar. Compare as listas e responda. Por que algumas palavras terminam com isar, escrito com S, e outros com isar, escrito com Z? Por que isso acontece? Pessoal, isso aqui tem tudo a ver com a etimologia da palavra, né? Ou seja, se a palavra primitiva tem S na última sílaba, a palavra derivada mantém o S. E se a palavra primitiva não tem S na última sílaba, a palavra derivada é escrita com Z. Então é uma regrazinha que faz parte da etimologia da palavra, né? Você vê, então, se a palavra primitiva tem S na última sílaba, como no caso, aviso, tá vendo? Aviso, vou dar um zoom aqui, ó. A palavra aviso tem um S aqui, ó, um S na última sílaba. Então, é lógico que vai ser acrescido o isar com S. Agora, no caso da palavra fértil, não tem, tá? Não, a fértil não tem S, então eu vou colocar o sufixo isar com Z. E aqui, pessoal, para finalizar, nós temos o substantivo coletivo. O que é substantivo coletivo? É o substantivo que indica coleção, né? Eu tenho aqui na feira, no campo ou no supermercado, podemos ver alimentos reunidos, né? Observe que aqui eu tenho cacho de uvas, penca de bananas, né? Ou cacho também, pode ser. Resta de alho, né? É o agrupamento de alho, é o coletivo. Ovelhas reunidas a gente chama de rebanho. Lobos reunidos a gente chama de alcateia, né? Beleza. Então, substantivo coletivo já está dizendo, indica coleção, agrupamento. Veja um exemplo aqui, na primeira aqui. Eu tenho estrela, eu tenho um agrupamento de estrela, eu vou chamar de constelação. Eu tenho um peixe, agrupamento de peixe, eu vou chamar de cardume. Eu tenho pessoas, muitas pessoas, eu vou chamar de multidão. Da esquerda para a direita, o que mudou nas imagens dos substantivos? O que mudou? Foi a quantidade, tá certo? É o agrupamento, né? Ok? Aqui eu tenho estrela e o agrupamento de estrelas, constelação. Então você coloca as imagens do substantivo da esquerda representam um ser, enquanto a da direita representa o conjunto de seres, né? Então você põe isso aqui, tá bom? Tem aqui alguns, tá bom? Exemplos de coletivos, né? Que são mais comuns. Álbum de fotografias, figurinhas, arquipélago de ilhas, assembleia de pessoas, coletânea de textos escolhidos, fauna, animais de uma região e flora, plantas de uma região. A gente usa muito essas coisas que é mais comuns. E os abrangentes, alcateia, animais de feroz, lobos, hienas e javalis, enxame de abelhas ou vespas, ninhada de aves ou pequenos mamíferos, rebanho, bois, ovelhas, cabras, carneiros. Então, rebanho de bois, ovelhas, cabras e carneiros, né? O rebanho pode se referir a vários tipos de animais, tá certo? Observe os substantivos constelação, cardume e multidão. Nomeie o conjunto de seres ou elementos da mesma espécie. Claro que
o substantivo de constelação, cardume e multidão, nomeio seres de uma mesma espécie. Né? Quando eu digo constelação, é um grupo de estrelas da mesma espécie. Né? Cardume e multidão da mesma forma. Complete o quadro com a conclusão, exemplo dos substantivos coletivos. Né? Podemos usar apenas uma palavra para dar nome ao conjunto de seres. Exemplo, bando, ave, elenco, ator. Então você pode usar uma única palavra para se referir. Por exemplo, quando eu digo que é um bando, você já sabe que é de aves, né? Quando eu falo elenco, estou me referindo a vários atores, né? Então, para dar nome ao conjunto desses seres, exemplo, bando e ave, foi usado cardume de peixe e multidão de pessoa. Substantivos que nomeiam o conjunto de seres ou coisa da mesma espécie são chamados de coletivo, né? Então, substantivo coletivo é o que, gente? São aqueles que nomeiam um conjunto de seres de uma mesma espécie, né? Ok? Aí temos aqui, na 97, nós vamos ter aqui esse pequeno ilustração aqui. Agora é com você. Para chegar à saída do zoológico, você deve percorrer o caminho em que aparecem apenas substantivos compostos. Observe as palavras do caminho e circule os substantivos compostos que você encontrar e escolha a rota correta. Então você vai aqui, no caso, na entrada, você vai lobo-guará, aí vem porco-espinho, você vai circulando. Tem aqui o tatu-bola, também você circula. Aí vem aqui, bicho da seda, leão marinho e por final chega a saída, tá certo? Um joguinho aí para você fazer. No quadro de palavras estão misturados substantivos primitivos e derivados e escreva cada um substantivo na coluna correspondente. Então aqui do lado, nessa parte aqui você vai colocar os primitivos, né? E desse lado aqui os substantivos derivados, tá certo? Então aqui você vai escolher aqui, vai observando qual é primitivo e qual é o derivado. Então vamos ver aqui. Quais são os primitivos? Barba, porque de barba eu posso fazer inúmeras outras palavras, barbante, por exemplo. Água, cabeça, dente, pedra, trovão e filho. E os derivados é barbeiro, que vem de barba, aguaceiro, que vem de água, cabeçote, que vem de cabeça, dentadura vem de dente, pedregulho vem de pedra, trovoada vem de trovão e filhote vem de filho. Tá bom, pronto. Fizemos aqui a distribuição correta, né, dos primitivos e aqui os derivados. Pronto. O que nós fizemos aqui só foi organizar, cada um em seu lugar adequadamente, tá certo? E aqui nós temos o resumão, hora de organizar o que estudamos. Leia com atenção. Substantivo é o quê? Palavra, que dá nome às pessoas, animais, plantas, objetos, lugares, fenômenos da natureza, sentimentos, entre outras coisas, tá? Nomeia tudo, né? E a classificação deles pode ser simples e composto, né? Primitivo, derivado, coletivo, concreto e abstrato também, né? Concreto e abstrato. Então, foi só o resuminho aqui, bem simples. E, enfim, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção, tá bom? Espero que vocês corrijam o exercício aí da página 89 a 97. Então, boa correção para vocês, então.